E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente tem aqui um título bem chamativo, muito legal, que é Dúvidas que toda mulher tem durante a gestação. Então, por que a gente pensou em fazer esse vídeo? Porque as pessoas mandam muitas dúvidas e passam um tempinho, a gente vê que as dúvidas são muito parecidas. Então, a gente anotou 6 dúvidas. Esse vídeo a gente vai dividir em 2 partes, parte 1 e parte 2. A gente vai tentar responder 3 dúvidas agora. E aí, a gente vai ter um outro vídeo com as outras 3 dúvidas. Beleza? Então, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e considera dar um like no final do vídeo se você gostou do conteúdo. Beleza? Então, bora, puxa a vinheta. Vamos lá, gente. 6 dúvidas que toda paciente tem durante a gestação. Dúvida número 1. Quanto tempo de gestação eu tô? Gente, essa dúvida é muito frequente. A gente recebe o tempo inteiro. Pessoas que têm dúvidas de contagem de gestação. Então eu vou tentar de uma forma bem prática e bem simples tentar explicar aqui para vocês, tá bom? Bom, tem 2 principais formas de calcular o tempo da gestação. O primeiro, que é a partir da data da última menstruação. Então pega a data que você menstruou pela última vez. Considerando que você já está grávida, você conta o número de semanas que você tem até o dia de hoje. Esse é o tempo de gestação que você está. Beleza? Isso é muito simples, parece simples, mas é simples mesmo. Você basicamente pega a sua última menstruação e calcula até o dia de hoje. E é o número de semanas que você está. A gente não fala em meses. É muito difícil a gente falar em meses, né? Tem vários vídeos que a gente explica por que a gente não consegue falar em meses, mas basicamente o número de semanas que você tá bom? E considerando o número da semana, você vai ter várias outras informações aqui no canal de quando que aparece a primeira vez o batimento, quando que eu posso fazer o primeiro ultrassom, o que acontece na gestação nas primeiras semanas. Então a gente realmente tem bastante vídeo falando sobre isso, principalmente nesse início aqui do pré-natal, tá bom? Então, bom, primeira forma, pegar a última menstruação e contar até o dia de hoje. Ah, Luiz, se eu não quiser contar em semana, o que eu faço? Você conta o número de dias e divide por 7, também é uma outra forma que a gente põe em prova para calcular o número de semanas que a paciente tem. Pega a data da última menstruação. Uma outra grande dúvida é quando começa a última menstruação, basicamente no início do sangramento menstrual. Então você pega o primeiro dia da última menstruação, quando a paciente sangrou pela última vez, conta o número de dias, divide por 7 e aí você vai ter o número de semanas que a paciente está grávida, tá bom? E isso é bem importante você saber o número de semanas. Ah, Luiz, se a conta não é exata, esse resultado da conta são o número de dias que você tem antes de completar a próxima semana. Então, Luiz, dá um exemplo, sei lá, você contou 50 dias, você divide por 7, 7 vezes 7 ali 49, sobrou um dia. Então, se você tem 50 dias, você está com 7 semanas e um dia de gestação, tá bom? Esse é um exemplo bem prático aí para vocês pegarem. Bom, a segunda forma de medir o tempo de gestação é pegar o ultrassom. O ultrassom, no começo da gestação, ele erra muito pouco. Ele erra às vezes 3 dias, 4 dias no máximo. Então você pega seu ultrassom no dia que você fez e o ultrassom mostrou lá, no dia de hoje, você está com 6 semanas e um dia. Ou seja, você está com 6 semanas e um dia. Se você fizer um ultrassom e esperar mais 15, 20 dias para ver esse ultrassom, você pega lá, no dia 15 dias atrás, eu estava com 6 semanas e 6 dias, um dia, assim que for. E aí você conta o número de dias que você tem no ultrassom que você realizou até a próxima data que você é o dia de hoje e soma com o número de dias que você tinha naquele ultrassom que você realizou, tá bom? Então, 14 dias atrás eu fiz um ultrassom, eu estava com 6 semanas e um dia. Ou seja, foram 2 semanas a partir do último ultrassom. Você vai somar 6 dias, um dia, com 2 semanas você está com 8 semanas e um dia. Beleza? Bom, é simples assim, gente. Só tem 2 formas de medir o tempo da gestação. Pela última menstruação e por um ultrassom precoce, realizado ali entre 5, 6 até 10 semanas de gestação. Esses são os que menos erram. É assim que você deve calcular. Combinado? Legal, gente. Esse quanto tempo de gestação eu tenho é uma dúvida muito comum. Legal. A segunda coisa é quanto tempo, quantas semanas depois aparece meu primeiro teste de gravidez? Gente, essa é uma pergunta muito comum. E por que dá muita dúvida? Tem muito a ver com a primeira pergunta também, que é quando você atrasa a sua menstruação no primeiro dia, teoricamente você está grávida de 4 semanas de gestação. Ou seja, no seu primeiro dia de atraso você já está grávida de 4 semanas. Ah, Luiz, mas eu não ovulei 15 dias atrás? Sim, a gente não considera a ovulação para o cálculo de idade gestacional. A gente considera a data da última menstruação. Por que isso acontece? Porque muitos anos atrás na obstetrícia sempre se considerou a última menstruação. Porque não existia ultrassom, não existiam os testes tão fáceis de farmácia que a gente está falando, não existe tão fácil os testes de sangue como a gente tem. Então se considerava a última menstruação e a gente sabe que a gestação dura 280 dias a partir da última menstruação.
dura ali 40 meses, 40 semanas ou 10 meses lunares ou 9 meses solares. Isso é o tempo que dura uma gestação. Então, quando você está o atraso no primeiro dia menstrual, você já está com 4 semanas. Ou seja, o seu exame já dá positivo. Então, se você quiser dosar ele no primeiro dia de atraso menstrual, o exame vai dar positivo. Luiz, se eu dosar 2 dias antes, ele ainda dá positivo. Então, 1 ou 2 dias antes, ele ainda dá positivo. 3 dias antes, ele não dá mais positivo. Né? 3, 4 dias antes, no urinário já fica tão fraquinho que a maioria dos testes já não pegam mais. Ou se você está grávida num período maior. Então, o que fazer? Esperar o primeiro dia de atraso menstrual. Essa é uma dúvida muito comum. Por que não fazer antes? Porque você vai fazer vários testes que você não está grávida. E basicamente, grande parte dessa conduta é mais expectativa e ansiedade do que qualquer outra coisa. Né? Claro que você vai fazer diagnóstico de algumas gestações que não iriam em frente. Algumas pacientes fazem o exame de gravidez dá positivo e a paciente sangra na menstruação normalmente. Essa gestação não é tão importante do ponto de vista biológico se você faz 1 ou 2 dias antes da gestação. Então, qual que é a nossa orientação? Esperar as 4 semanas, que é o tempo de ciclo menstrual normal. No seu primeiro dia de atraso, você faz o teste, esse teste já vai dar positivo. Tá bom? Legal, falamos bastante sobre o teste. E o teste urinário tem uma sensibilidade maior, né? As pacientes sempre começam com o teste urinário antes de qualquer outra coisa. Legal, gente. A última dúvida de hoje é a seguinte. Doutor, quando fazer o exame morfológico fetal? Isso é uma coisa muito comum, assim. Quais são os principais exames da gestação e quando fazer o morfológico? Bom, gente, existem 2 morfológicos na gestação, o que a gente chama de morfológico do primeiro trimestre e o morfológico do segundo trimestre. É claro que no meio do caminho, o ultrassonografista, o médico que faz medicina fetal, ele consegue ver uma série de malformações, ele faz morfologia. Mas os grandes morfológicos clássicos existem 2. O de primeiro trimestre, que é realizado entre 11 e 13 semanas, ali, com 12 semanas de gestação. E o segundo morfológico é feito de 20 a 22 semanas de gestação. Tá bom? Nesses 2, a gente vê especificamente algumas coisas. No morfológico de primeiro trimestre, a gente vê o ossinho nasal, né, a presença ou ausência do osso nasal. A gente vê o ducto venoso, como que está o ducto venoso. A gente vê uma coisa muito importante que chama translucência nucal. A gente mede a nuquinha do neném ali, que se realmente estima algumas aneuploidias, alguns problemas fetais. E algumas outras coisas que a gente já consegue ver no primeiro morfológico, mas esses são os principais. O Doppler da artéria uterina, para estimar ali o risco de pré-eclâmpsia. Então, essas são as coisas que a gente observa no primeiro morfológico, que é realizado ali com 12 semanas de gestação, tá bom? 11, 12 semanas de gestação. O segundo morfológico, então, a gente vê quase tudo. A gente já consegue contar o número de dedos, a gente já vê a presença dos 2 rins, a gente vê bexiga urinária, a gente realmente faz uma morfologia dos órgãos ali, que a gente chama mais orgânica, do que do morfológico de primeiro trimestre. Você exclui ali os pequenos problemas, você já consegue ver uma boa parte nesse morfológico do segundo trimestre, tá bom? Luiz, dá para fazer um morfológico do terceiro trimestre? Isso teoricamente não existe, são ultrassons que são feitos mais para o final, mas que não são mais associados à morfologia, combinado? Então os 2 morfológicos são esses, do primeiro trimestre e o do segundo trimestre. Bom, e quais são os outros exames bem importantes, Luiz? Existem vários no pré-natal. Os exames de sangue são importantes, o teste de açúcar doce, que é a sobrecarga de glicose, é bem importante. O eco fetal, em algumas situações específicas, também é super importante para ver cardiopatia fetal. O teste do cotonete também é o último. E a gente basicamente colocou na ordem que eles aparecem na gestação, né? O morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo trimestre, o teste de açúcar doce, o eco fetal e o streptococcus ali, que é o teste de cotonete, que é o famoso teste de cotonete para procurar essa bactéria na paciente. Porque se ela tiver, provavelmente vai ter que fazer antibiótico para o nenenzinho nascer. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer a vocês. Lembra que a gente tem uma fase 2, uma parte 2 desse vídeo, com mais 3 dúvidas, que a gente vai pegar as dúvidas mais frequentes, as mais iniciais, e a gente vai tentar gravar de uma forma simples para todo mundo entender. Beleza? Valeu, gente. Um abração para todo mundo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.